se não fosse pelo meu pai, e ele sempre colocava eu para fazer o karatê, porque eu não tinha outra, sempre de alguma forma, eu não fui muito de ir para festa, eu não ia para festas, não gostava de festas, nunca gostei de balada, nunca gostei desse tipo de coisa. Todo mundo fazia, eu preferia ficar mais recatado, Uhum. né? E minha adolescência toda chegou, era até engraçado de falar que eu tava com uns 17 para 18 anos, meu pai chegava em mim num sábado, falava assim, cara, tá aqui dinheiro, você não vai sair? Você não vai sair, tipo assim, sai de casa, Ele tipo assim, fazia vai o pra... contrário Eu de acho que, todo mundo. eu acho que ele tava com medo, com medo, com algum medo, ou algum receio, ou assim, ele tava tentando, mas ele tava com algum medo, falava assim, meu filho não sai, não gosta de sair, tanta gente, tanta, sabe, tanta coisa pra fazer, mas não quer sair à noite, procurar alguma namorada, coisa assim, né, coisa assim, mas eu era muito assim, eu não tinha eu não tinha como se diz, uma autoestima elevada, né? Que Entendi. eu tive muita espinha, muita acne, essas coisas todas, e eu não tinha uma autoestima elevada para essas coisas, para poder ter namoradas também, Uhum. coisas desse jeito. Isso logo depois depois que eu tive uma autoestima melhor, que eu fui até desenvolvendo melhor essas coisas. Mas era engraçado que ele fazia isso. Ele falava, vai sair pra rua, porque você tem que. Tem que Tem que entrosar com o entrosar, tem que povo. sair, vai sair, sai. E eu não, eu tenho que ficar em casa, eu não vou perder meu foco, eu tinha que treinar. Em casa, eu fazia a mesma coisa, sempre eu tinha meus aparelhos que eu tinha sempre tá treinando minha flexibilidade, tá treinando meus chutes, tá treinando meu suco, sempre. Aham. Sempre. Eu saía do treino, chegava em casa, eu tinha que treinar. Eu fazia, e eu corria também. Para quem é de Goiânia, que sabe, eu morava no Parque Ateneu. Eu saía do Parque Ateneu, lá da porta da minha casa, correndo, e ia até lá no autódromo correndo, na porta do autódromo. Eu tocava no pilar da porta do autódromo e voltava correndo de novo. Agora simplifica aí, dá uma. Quantos Eu quilômetros não era? lembro mais quantos quilômetros Mas que dava dava, mais ou mas menos uma dava. média. Eu creio que dá mais ou menos uns 10 quilômetrozinhos, 10 né? quilômetros. 5 para ir, 5 para Sim, para voltar. voltar. Eu acho que é isso aí. Eu acho que dá Mais isso ou aí. menos É, isso. mais ou menos isso aí. Se não for um pouquinho mais. Mas eu ia correndo e voltava. Para mim aquilo era uma boa. Porque eu não via nada. Hoje em dia lá não tinha nada É. naquele caminho. Não, eu corria aquilo lá. E fazia aquela. Sempre eu corria, eu tentava manter meu. E naturalmente eu tentava manter o meu condicionamento físico, sabe? Mas treinando no Oswaldo, quando eu cheguei para o Sensei Oswaldo para treinar, de alguma forma foi um teste muito grande para mim, porque até psicológico, Uhum. porque eu apanhei demais, cara. Cara, apanhei Mas você demais. apanhava Cara, apanhei. onde? Nossa, Na escola? não. Na escola não. Mas Eu sofri algumas coisinhas assim que eles falam de o bullying hoje, mas bullying, não tinha. o que a gente Não, fala. mas não é bullying, né? É É, tipo assim, pra gente, tipo, não era bullying. Igual, tipo assim, eu falei na entrevista passada com o Max, não é bullying, não, que bullying, todo mundo tem que passar todo por mundo tinha que isso. passar por isso. Porque Eu senão acho que fica até por isso, Nutella, fica até Nutella. por isso até por isso que eu acho que nós somos diferentes nessa É, dessa geração. geração, Porque, exatamente. com todo respeito a todo mundo, eu aceito todo mundo chegar e falar assim, ô negão, tudo bem. Eu prefiro até que me chamam desse jeito, que é um modo até carinhoso, né? Ou você chegar em mim e falar, negão, chega a me abraçar. Não Mas é? hoje em dia não pode falar mais isso, eu não entendo por quê. Né? Ou certas coisas, de falar, ô carequinha, ou isso, ou aquilo, não tem importância. Agora, quando é uma coisa pejorativa, tudo bem, né? Aí já vai diferente, mas uma coisa que a Quando gente. se você vê que é o. Até que a gente brinca um com o outro, hoje em dia, a gente até toma cuidado, tanto, isso ficou tão assim, Aham. tão difícil, que a gente até brincava, falava assim, pô, isso é meio viadinho, né? Falasse desse jeito, hoje a gente já fica assim, Você já fica dizendo. não pode falar desse Não pode jeito, falar mas a assim. gente falava num tom de brincadeira, Era. não num tom pejorativo e coisas assim. Mas aí, e eu sofri esse tipo de coisa, porque quando eu cheguei no Sensei Oswaldo, eu tinha que provar que eu pertencia ao bando. Eu tinha que provar que eu pertencia ao Porque bando. você era, Que eu era tipo, um deles. Que recém-ressaca. eu era um deles. Às vezes eu chegava lá, Sensei Oswaldo, Sensei Oswaldo foi, ele é um ícone, um ícone, um ícone. Como animal que eu sou, quando eu treino, isso aí eu peguei um pouquinho do DNA dele. Eu não sou filho dele, mas eu tento puxar um pouco de dentro dele isso. Eu vou até te interromper um pouquinho, porque eu fui lá no treinamento que você tava dando de karatê. Gente, vocês não têm noção. Só com a posição que ele faz, o prédio parece que treme. Oh, é loucura, loucura. Eu vou gravar depois uma hora ele fazendo os movimentos de karatê e no jiu-jitsu, tá? Ele é mestre de jiu-jitsu também.
Então ele é dos dois, ou seja, se alguém pensar em alguma coisa, tá fudido, Não, entendeu? pensa não, que eu sou dançarino. Ele é dançarino. Dançarino. Vai bailar, baila comigo. Melhor. E o Lioto dança também, às vezes. Eu falo pra ele, também dança? Ele fala que dança. Eu falo pra ele assim, cara, eu danço, e ele desengonçado, não tem ginga, sabe? Pensa que é dançarino, mas eu que sou dançarino. Mas agora, voltando ao assunto, Sensei Oswaldo, ele me colocou uma pessoa, ele colocou Sensei Emanuel. Senpai Emanuel, que era a gente tem essas hierarquias no karatê. Uhum. Senpai são os alunos acima de mim, que são mais acima de mim, né? E eu tenho que referir a eles como meus senpais. Eles são mais velhos que eu. Meu sensei, né? E senseis são sempre os que te dão os conhecimentos, né? E eu tive meus senpais. E os senpais normalmente, e eu era Kohai. Kohai é sempre... Qual é, traduzindo? Traduzindo, o que seria? Kohai é você é mais baixo. Aham. Senpai, mais alto. Mais alto. Senpai, Então, é tipo, eu sou o aluno mais novo. aluno mais novo. Eu Então, sou um aluno mais novo. O senpai e o é senpai o aluno mais velho. mais velho, seria e aí, dessa depois forma. do senpai, é só o sensei. Sensei. Certo. Existem senseis de outras pessoas, mas são meu senpai. Uhum. Entendeu? Porque não é meu sensei. Meu sensei é Sensei Oswaldo e Sensei Matida. Mas tem os dois, que os são dois, Sensei Oswaldo e Sensei Matida. Tem os dois como... E eu tive também como Sensei Watanabe. O Watanabe Sensei, ele foi como ícone, assim, como foi ele foi meu coach meu treinador da seleção brasileira. Ele era o treinador da nossa seleção brasileira. Sensei Watanabe é uma coisa, assim, fenomenal. Eu tive muita sorte de estar numa época em que eu tive enganjado com os maiores nomes do karatê no Brasil, né? Eu nunca fui bem dotado para poder, fisicamente, assim, ter a elegância de fazer o karatê. Nunca tive. Eu sempre fui, meu corpo não era adaptável à posição, porque eu sempre fui, nunca fui flexível, né? Meu tornozelo sempre tinha sido muito duro, né? Eles falavam até, mas eu sempre tive algo dentro de mim que quando as pessoas falavam para mim assim, você não pode, aí que ia no meu brilho de olhar e falava assim, eu posso. E isso sempre foi para minha vida inteira. Tudo que me falam que eu não posso, eu só escuto, eu não rebato, mas aquilo entra dentro da minha mente e entra dentro, com um brilho no meu olhar, eu já sei que eu vou poder. E eu vou. Não importa o que vai, pode ser o tempo, não tem tempo para mim, não tem nada. Eu vou e eu faço e eu consigo, sabe? Isso sempre foi comigo. E eu falava assim, eu vou ser um bom atleta. Vou ser um bom atleta. E como eu comecei condicionamento, porque Sensei Emanuel, ele me bateu por uns 30 dias. Porque Sensei Oswaldo, eu não sei se Sensei Oswaldo tinha isso com ele. Se tiver, Sensei, depois o senhor pode me falar. Porque naquela época, eu sei até que o senhor não vai lembrar, mas eu apanhei por 30 dias. 30 dias? Eu acho que foi mais de 30 dias. Se parece treinamento de anime. Sensei Emanuel, ele era um karateca excepcional dentro da academia. Um karateca excepcional. Mas ele me batia todos os dias. E quando eu chegava para treinar, que era 5 dias de treinamento na Eliela, era a antiga Eliela, né, no nome da academia do Sensei Oswaldo. Aí ele até me segurava pelo kimono, assim, cara, ele me batia tanto durante o comitê, porque sempre a gente treinava e depois tinha comitê, que é o sparring, né, e a luta. E ele me segurava pelo kimono e batia, assim, às vezes até me segurava, assim, e pá. Nossa! Cara, e eu ficava... E eu aparecia no outro dia. Quando eu apareci no outro dia, eu acho que o Sensei Oswaldo olhava para mim assim, de novo ele apareceu? Eu apareci de novo. Aí eu já, de novo esse negão apareceu, de novo. Acho que ele estava querendo que eu desistisse, sabe? Bom, era muito ruim mesmo. Só que com aquilo, eu desenvolvi algo que eles não sabiam o que estavam fazendo comigo. Eu desenvolvi a resiliência. E tem uma coisa no karatê, que eu aprendi mais tarde, que fala o seguinte, eles podem ter todo o meu flash, pode ter a minha carne, pode quebrar meus ossos, pode quebrar tudo, mas minha alma eles não quebram. Meu espírito eles não quebram. Eles podem me ver todo arrebentado, mas o espírito meu eles nunca vão conseguir quebrar.
sabe? Porque eu sempre vou estar levantando, sempre eu vou levantar, sempre vou ver. Se ele me deixar, eu sempre vou dar uma olhadinha. Pode estar só o criple lá, mas. Botar só o olhinho. Só o olhinho, mas vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Você escorre, que então, eu vou levantar. E esse senso dessa forma, sabe, no karatê foi me deixando mais forte, até pela história que eu passei, a história que eu passei, assim, a minha vida que eu fui passando, para poder passar pelas dores que eu passei. Que foi de muita dificuldade, porque eu nunca tive muito dinheiro, até para competir. Era muito difícil, a gente competia, às vezes, sem dinheiro. Às vezes eu viajei para um Pan-Americano uma vez, sem dinheiro algum eu fui para o Canadá. Eu fui para um Pan-Americano no Canadá, isso não muito tempo atrás, hein? Acho que o campeonato no Canadá foi em 98. Eu só fui com o dinheiro das passagens, eu não tinha dinheiro para comer. Tanto é que a gente, quando chegou no Canadá que ia comer, a gente chegava no restaurante, os meninos estavam pedindo, quem podia comida, pedia comida, eu cheguei perto de um dos meninos, que era até de Cuiabá, que era o Rodrigo Lúcio, um grande amigo meu, e ele comia, aí eu falava assim, guarda o arroz, põe um arroz no sacolinha, eles botavam arroz na sacolinha, eles pegavam, pedia mais arroz, que vinha mais arroz, botava na sacolinha, eu pegava a sacolinha, botava no bolso e ficava aqui na mesa para poder ir no hotel, para poder comer. Sabe? Isso eu fiz e fazia assim numa naturalidade muito grande para poder, porque as dificuldades eram muito grandes. E o esporte amador, ele nunca foi bem, ele sempre foi negligenciado pelas autoridades, né? Sempre foi negligenciado. E o esporte amador é o que traz os melhores atletas. Sabe? Não é um esporte profissional, não é uma pessoa que faz um golfe, não é uma pessoa que faz um tênis na vida. Esses aí eu respeito tudo isso. Mas o esporte amador, se fosse não tão negligenciado como é, principalmente no Brasil, ia trazer muito mais atletas, muito mais pessoas felizes. Quando sabe? fala assim, esporte amador, dá uma simplificada. O que seria um esporte amador? O esporte amador é aquele esporte que normalmente você não vê nos holofotes que você pode ganhar profissionalmente dinheiro com isso. Por exemplo, para se tornar um profissional, você tem que viver daquilo, correto? Mas, se você faz futebol, por exemplo, você já é olhado de uma diferente forma, porque o futebol, ele naturalmente, ele vai se profissionalizar. E normalmente você vai fazer dinheiro com isso.